Boa tarde, gente. Hoje a gente vai falar da arte na Grécia, tá? Bom, a arte na Grécia Antiga, ela é, ela é caracterizada pela expressão da beleza. Os gregos antigos, eles buscavam a beleza, e a beleza para eles estava nas linhas retas, na proporção e na simetria, certo? As linhas retas, elas estão bastante presentes na arquitetura grega, que tem a utilização de mármore e tijolo. Uma forma da gente estudar a arquitetura grega é através das colunas, tá? A gente tem três tipos de colunas. Tem as dóricas, as jônicas e as coríntias. As dóricas, elas não tinham base e tinham as suas extremidades superiores, mais conhecidas como capitel, curvas. As jônicas, elas eram adornadas por voltas, tanto nas extremidades superiores quanto inferiores. E as coríntias eram uma mistura. Os gregos, assim como outras sociedades antigas, civilizações antigas, tinham bastante conhecimento matemático para a construção dessas colunas e de toda a arquitetura, né? Os principais materiais que eles utilizavam eram a madeira e posteriormente a pedra, assim como o mármore também. Os edifícios religiosos, os templos, são os edifícios mais importantes para eles, tá? E a gente tem até um exemplo disso, que é o Partenon, que foi construído no século V a.C., em Atenas, e até hoje é um edifício muito valorizado por todas as civilizações mundiais. A gente tem bastante atração turística nesse lugar. Além dos templos, a gente tem também a construção de ginásios e teatros, tá? Ou seja, a arquitetura grega, ela se baseava na construção de espaços públicos. Os teatros, eles eram em formato semicircular ou de arena, ou seja, onde a apresentação, o palco, se encontrava no centro e a plateia em volta, tá? E sendo assim, a plateia tinha a visão do todo, de toda a apresentação. A construção do teatro em Atenas começou em Atenas. A princípio, o teatro ele não surgiu com a intenção de apresentação de peças. Ele tinha o intuito de realização de ritos, de oferendas para os deuses, tá? Principalmente ao deus Dionísio, que era o deus da uva e da fertilidade. E esses ritos aconteciam durante a colheita da uva, tá? Como um agradecimento, uma forma de agradecimento. Com o tempo, esses rituais ao Dionísio, eles passaram a ficar mais dramáticos, e daí começa a surgir a forma de teatro que a gente conhece como hoje, tá? E as tragédias e as comédias. As esculturas gregas, elas eram o ideal de beleza para eles, certo? Buscavam, então, retratar um ideal do belo, ou seja, o corpo humano perfeito, sempre aquela barriga tanquinho, aquelas mulheres com peitos e bundas esbeltas, assim que eles retratavam. E tem bastante movimento, tá? E as figuras que eles representavam eram figuras humanas, sendo que as figuras dos deuses, elas eram antropomórficas. O que é isso? Elas eram a semelhança da figura humana, tá? Os deuses para eles eram como se fossem os homens. As esculturas gregas, gente, assim como as pinturas rupestres, elas retratavam a história da Grécia, da época, tá? Então a gente consegue visualizar toda essa história grega nas esculturas deles. E no começo, a princípio, elas não eram muito realistas, elas tinham uma marca bem simples, assim como as esculturas sírias e egípcias, tá? Elas tinham a base delas. E depois, com o passar do tempo, elas começaram a ficar mais perfeitas, mais reais. Como com o passar do tempo, essas esculturas, elas vinham melhorando, né? Ficando mais reais, a utilização dos materiais também era modificada. Elas começaram a ser feitas em mármore,
e depois foram passando para pedra, tá? E por isso a gente consegue dividir a arte grega, principalmente a parte das esculturas, em três partes, que é a dedálica, a arcaica e a clássica. O período dedálico, ele aconteceu durante os anos 650 a.C. até 600 a.C. e ele é marcado pela representação das esculturas simplificadas, assim como as sírias e as egípcias, ainda feita em mármore. E nesse período a forma feminina ela era coberta de vestimenta, enquanto a masculina já era nu. Ainda nesse período o corpo humano ele é representado de forma achatada e frontal, tá? E os olhos, os narizes eram aumentados, eram grandes. O período arcaico durou de 600 a.C. a 700, e nessa época a urbanização na Grécia ficou bastante intensa, então a arquitetura também ela começou a ganhar bastante visibilidade e ser bastante produzida. As esculturas elas chegavam um pouco mais perto da representação do corpo humano com a sua anatomia perfeita, ainda não perfeita, mas um pouco mais. No período clássico, que foi de 450 a 323 a.C., as esculturas elas passam a ser feitas já em pedra, também tem as esculturas em mármore ainda, e agora o nu feminino também já começa a existir, e as anatomias humanas elas são perfeitas agora, tem total movimento e total perfeição. Até hoje, gente, é importante a gente saber que a arte grega ela é reproduzida em todo o Ocidente, tá? Ela virou base para toda a arte, tanto as colunas gregas quanto os teatros, os ginásios, na arquitetura, na escultura, eles são representados assim, são feitos assim até hoje, tá? As pinturas elas eram feitas em cerâmica, como vasos, sabe? Daí faziam as pinturas neles e elas eram utilizadas não só como um objeto de arte, mas também para utilização doméstica. E além da cerâmica, também tinham as pinturas nas paredes, nos muros das grandes construções. Bom, essas pinturas, elas seguiam um padrão, certo? Elas eram feitas os desenhos eram feitos como pinturas negras no fundo vermelho, ou pinturas vermelhas e douradas no fundo negro ou branco, tá? E elas seguiam uma harmonia e um rigor nos detalhes. Os principais pintores foram Clítias, Eséquias e Sófilo.